Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Ah, mas quem que não gosta de um vaso cheio? Vamos falar de vaso cheio de novo nesse vídeo. Eu adoro plantas, arranjos diversos com plantas misturadas e hoje eu vou mostrar 10 vasos cheios para vocês, dando dicas de cultivo e também técnicas para fazer esse tipo de vaso aí na sua casa, tá bom? Então, deixa o like para mim, não esqueça do hypar e bora pro vídeo. Primeiro que eu vou mostrar para vocês é essa Graptoveria, a Graptoveria Ellen. Olha aqui, gente, ó. Essa é uma plantinha que não gosta de ser totalmente cultivada ao tempo. Isso aqui, gente, ó. Por que que ela brotou assim? Por que que tem tanta mudinha aqui? Então, a primeira dica, né, pra gente ter vaso cheio, é quando você fizer a poda, olha só. Você consegue ramificação, você consegue brotação, né, das raízes, dos troncos, e aí, olha só como fica lindo. Olha como que tá esse vaso, ó. Então, esse era um tronco que eu fiz poda, esse é um tronco que eu fiz poda. Às vezes, o que que acontece? Eu não fiz poda em tudo, pode observar. Por quê? Porque esses aqui, olha, não estavam tão altos. Quanto tempo que demorou? Demorou bastante. Coisa de 1 ano, tá? Mas por que demorou tanto assim? Algumas plantas demoram mais para responder. Às vezes elas não estão tão saudáveis, às vezes elas precisam de adubação, então a gente tem que dar o que ela precisa. Se a planta não responde na hora, às vezes a gente tem que esperar mesmo. E essa aqui demorou bastante para responder, tá bom? Olha só que linda. Tá pegando sombra quando eu chego mais perto, né? Mas dá para vocês enxergarem. Eu considero essa planta mais ou menos difícil porque eu não posso deixar ela totalmente ao tempo. Preciso recolher em dia de chuva, quando chove bastante. Não demora muito, uns 4 dias de chuva, ela já começa a apresentar. Vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui, ó, é muito da Ellen, tá? Eu acho que isso aqui não é fungo, é excesso de água. Mas ela perde muita folha se você deixar ela com muito tempo de água, muita rega muito constante, chuva constante. Então, retire, tá bom? Retire e coloque ela num local como um beiral, como um telhado transparente ou com um plástico próprio para proteger a sua planta do excesso. Não pode deixar na sombra, ok? Para você encher um vaso, você poda as plantas que estão muito alongadas, que às vezes estão feias. Aí você faz a poda e ela vai multiplicar. Esse aqui é um exemplo que é a Ellen. Linda planta, né? Ela fica mais arroxeadinha quando faz frio. O segundo truque, né, para você ter um vaso cheio, é encher com espécies diferentes. Esse é um truque que eu uso sempre por aqui. Então aqui, gente, é um exemplo acabado desse tipo de arrumação. Eu sempre coloco, ó, 1, 2, 3 plantas principais e uma planta acessória, eu falo acessória, essas aqui, ó, que são essas aqui que eu adoro, que são as crássulas volquense. Você pode usar tanto a volquense variegata quanto a volquense normal, sem variegação. Elas dão uma florzinha branca que eu amo. Nesse vaso eu tenho a Paradox. Essa é uma Lola ou híbrida de Lola? Nossa, nada a ver. Tá escrito que é uma Strictifolia e Chaviana, mas ela parece muito uma Lola, né, gente? E essa aqui, ó, ela é uma híbrida de Lutea com Fimbriata. Essa daqui eu tenho quase certeza que ela não aguenta ficar ao tempo.
tá? Lúcia não gosta de ficar ao tempo, Fimbriata também. Então, eu tenho vários vídeos de replante e plantio que eu monto isso aqui com vocês. Então, eu faço aquele morrinho central e inclino as rosetas pro lado de fora, percebe? Aí as plantas crescem com mais liberdade, mais espaço e fica um vaso bem cheinho. Eu acho excelente esse truque. Esse é um vaso que eu tô cultivando protegida do excesso das chuvas no beiral por causa dessas plantas um pouco mais, principalmente essa, que é muito sensível a excesso de água. Terceira dica para você encher um vaso é essa aqui, ó. Você faz a poda da planta, poda aqui, por exemplo, ó, e você planta no mesmo vaso. Esse é um caso que eu até quero rever esse vaso, porque a planta mãe, que foi essa aqui, ó, de onde eu tirei todas essas cabeças que estão aqui, veja que ficou um vaso cheio. Mas a planta mãe não tá tão bonita, tão cheia quanto os bebês, concorda? Então, para mim, tá me incomodando isso. Eu ainda vou rever esse arranjo. Eu fiz esse arranjo com vocês em algum vídeo mais para trás. E eu vou rever esse arranjo porque eu tô incomodada com esse tronco aparente dessa planta. Eu quero separar, cultivar esse tronco em separado e deixar a lata só com essa parte mais cheia. Talvez até eu aproveite e tire mais algumas cabeças, ó. Essa aqui, por exemplo, ó, fazer uma poda dela para encher aonde está a planta mãe. Eu acho que vai ficar bem legal. Então, quando eu fizer esse procedimento, eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Mas a dica é você plantar as cabeças decapitadas na mesma lata. E quando dá certo, com a planta mãe também é legal. A vantagem de você plantar a planta original aqui é não ter tanto vaso no quintal, né? Isso ajuda bastante. Até agora foi muito funcional para mim, né? Deu muito certo. Eu só acho que esteticamente mais para frente eu vou mudar, porque aqui ficou cheio e aqui não ficou tão cheio quanto eu gostaria. Mas não deixa de ser de ter cumprido a sua função durante esse período, né? Gente, eu esqueci de falar a respeito do cultivo dessa planta, né? É uma planta que eu cultivo com meio período de sol. Tem época que ela pega um pouquinho mais de sol. E ela não gosta de ser regada muito frequentemente. Não dá para deixar ela na chuva, porque ela vai ficando pelada desse jeito aqui, ó. Todas as patinhas de urso são assim, tá bom? Não deixa elas regando demais e não deixa elas pegando chuva demais, porque elas vão perdendo folha e o tronco vai ficando peladinho, perde o aspecto cheio da planta. Aí fica mais feinha, né? Então, meio período de sol. Aqui no meu cultivo já é um sol mais ameno e ainda assim eu não deixo ela pegar tanto sol. Então, se você tem um lugar muito quente, faça questão, diminua as horas de sol ou use sombrite para diminuir a intensidade do calor e do sol dessa planta, porque ela sente muito, tá? E ela entra em dormência no verão. Quarta dica é com relação ao vaso. Olha, eu gosto de usar vasos pequenos, né? E vasos de boca não muito grande, ó. Pode ver. Por quê? É muito mais fácil você encher um vaso de boca mais estreita do que você encher uma bacia, concorda? Porque assim você tem um resultado imediato, você tem um resultado muito rápido de vaso cheio. Olha, essa aqui então é a Kevera Rainbow. Aqui eu tenho Graptocedum bronze, Rubro tictum, né? São plantas comuns. Aqui é o Nus baumerianum. São plantas comuns junto com uma planta bem chamativa, né?
fazendo assim o preenchimento todo do vaso, dando mais cor, né? Uma cor escura, uma laranja e uma verde, que também pode ficar bem vermelha no verão, junto com uma planta rosa. A Raindrops, gente, é uma planta de difícil cultivo para mim. Sempre tenho cuidado com ela, retiro ela quando começa a chover demais. Sol, menos intensidade, coisa assim de meio período, né? Ou deixo ela sob uma tela sombrite ou sempre debaixo de um toldo, por exemplo, para evitar aquela insolação muito forte e perder as características de variegação, porque ela perde essa coloração e a característica de variegata no sol pleno, no sol forte demais, e além de tudo, ela sente também bastante quando o sol é muito forte. Então, variegata, principalmente essa Rainbow, evitar de deixar ela totalmente ao tempo. O ideal é proteger sim, porque é uma planta bem fácil de perder, tá bom? E a última dica é essa aqui, gente, ó. Aqui eu tenho uma junção de várias técnicas e a que eu não falei, que é a quinta dica, é você juntar as plantas adultas com os seus respectivos bebês. Essas ainda eu juntei bem cedo, podia ter esperado mais, né? Então, essa aqui, gente, é a California Sunset. É o Sedum, né? O Graptocedum. Deixa eu ver. É o Graptocedum California Sunset. Essa é uma planta belíssima para você ter em casa, de fácil cultivo. É um pouquinho mais difícil de você encontrar em lojas comuns, mas você encontra na internet, né? A Ana Karina Assunção vende essa planta e é uma planta de fácil cultivo. Reprodução dela por folha é quase 100%. Então você tira essas folhinhas de baixo, deixa ela num potinho ali que ela vai brotar, tá bom? Demora um pouquinho, gente, para crescer. Demora porque brotação por folha geralmente é demorada, coisa assim de 6 meses a 1 ano. Ó, tô cultivando no sol, então os bebês ainda estão bem bebês mesmo. Então o que que eu fiz aqui? Eu juntei planta adulta com planta pequena. Ah, mas tá feio, tá feio. Mas pelo menos já eliminei os vasos dos bebês, entendeu? Já diminui um pouquinho a quantidade de vaso que eu tenho que cuidar. Então, aqui foi essa minha intenção, mas eu já fiz junção de folhas, de brotação por folha maior. E fica bem bacana já, tá? Forma um vaso cheio mais rápido. Assim que você chega em casa, você já tira a folhinha, já deixa brotando. E quando você for fazer um vaso maior, você já consegue juntar essas brotações com as folhas com as plantas adultas. Ó, onde é que eu fiz a poda aqui, gente, ó? A poda aqui, ó. Então, ó, cabeça, planta mãe, podada e plantada junta, que foi a segunda dica que eu falei para vocês. E depois, ó, já tem a brotação que tá vindo aqui. Já tem a outra planta que tá aqui, que também era uma planta já adulta, acho que tinha 2 cabeças, né? E o que que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso tirar essa cabeça aqui. Eu posso cortar essa, juntar tudo ainda mais, deixar esse vaso mais cheio, né? Posso até realocar esses bebês para outro vaso, caso eu tenha interesse em esperar mais. Mas aqui, olha, já tá atendendo bastante a função do vaso que eu queria, que era um vaso só com o California Sunset, tá bom? O vaso que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje é esse daqui, olha. Eu tô bem feliz e ele se desenvolveu muito agora por conta das chuvas, por isso eu quero trazer ele novamente. Eu mostrei ele num outro vídeo de vaso cheio não faz muito tempo, né? E eu quero trazer novamente a quantidade de brotos. Olha isso. Então, esse daqui, gente, já é um caso de
planta. Esse aqui é o Sedum clavatum variegata. Esse vaso, para chegar nesse ponto, demorou 4 anos. Eu tava olhando aqui, ó, foi do dia 15/10/2021 que eu fiz esse plantio. E já deu 4 anos, né? Tem mais de 4 anos. Ah, Márcia, mas por que você não replantou? Porque eu não senti necessidade de replantar. Eu faço adubação anual e ele estava respondendo. E ele está respondendo muito bem ainda nesse substrato antigo. Então, se a planta está saudável, está bonita, não há necessidade de replantar, desde que você faça a reposição de nutrientes como eu faço. E outra, essa é uma planta lenta. Então, eu não gosto de mexer muito, planta é lenta porque é variegata, tá? Porque o Sedum clavatum, em geral, não é uma planta lenta. Mas essa daqui é mais lenta porque é variegata. E ela tá linda, gente. Olha, eu fiz o quê? Eu fiz poda para estimular a brotação e fiz outros vasos de Sedum clavatum variegata, né? Outros não, outro. E aí algumas eu dei para minha irmã. E aí, gente, ó, essa planta tá um espetáculo, mas ela tá precisando de replante, sim. Se eu tiver coragem, eu faço replante. Eu não tô com muita coragem, porque olha essa brotação aqui, gente. Não dá vontade de mexer, porque eu tenho morro de medo de machucar esses bebês aqui, ó. Então, ó, olha isso aqui, ó, por dentro, ó. Tá vendo, ó? O bebê ainda tá muito pequeno, tá vendo? Então, talvez eu espere mais tempo e mexa nesse vaso quando a brotação dele já estiver consolidada, quando essas plantas já tiverem crescido bem. Talvez no início do inverno, né? Seja talvez a melhor época para mexer. Ainda não sei, eu vou pensar, eu vou observar e aí, se eu mexer, eu vou filmar para vocês verem. É uma planta que merece estar numa taça. Eu que amo taça, merece estar numa taça, né? Assim como o meu clavatum sem variegação está na taça, essa também merece ficar numa taça. Tem um potencial assim maravilhoso, olha. É muito bonita essa planta, gente, muito mesmo. Não acho ela tão difícil, por enquanto está totalmente ao tempo. Ano passado ficou o ano todo no tempo, porque não choveu tanto e o clavatum não é tão suscetível à doença como outras plantas. Por isso eu sou fascinada por essa planta aqui, tá bom? Lindíssima, né? Vale a pena cultivar, vale a pena investir. Uma planta aqui para mim, que cultiva ao tempo, eu tenho tido bastante sucesso com ela. E o vídeo de hoje é esse daqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos vasos cheios e das dicas. Eu achei que ficou bem bacana. Deixa eu só mostrar isso aqui, gente, ó. Que eu fui cabeçuda de plantar essa querência variegata junto com a medusa, né? E vocês já estão vendo que não vai dar certo isso. Mas mesmo assim, tá tão bonitinho que eu vou deixar registrada essa imagem para vocês. E eu vou ter que trocar a querência daqui, né? Eu acho a querência uma planta mais dificinho de cultivar. E a medusa é uma gibiflora. Eu nem sei por que eu fiz essa junção. Na hora eu nem pensei direito, né? Olha só. Tudo para dar errado. Ai, ai. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Não esqueça, então, de deixar um comentário para mim. Se vocês acharam... Gente, vocês acham que eu devo replantar aquele meu Sedum clavatum agora? Eu tô pensando. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito disso, tá bom? Eu vou encerrar então. Um grande abraço, até a próxima. Tchau! Aqui a gente tá vendo essa capivara assim que chegamos na praia. Olha só. A Isabel. Tava eu, a Isabel. E ela tava tão pertinho, por isso a gente tava filmando. Olha o sossego, ó. Tchau, gente.